Confusão generalizada entre os dirigentes do Flamengo e os dirigentes do Palmeiras pós-jogo. Vou falar sobre isso. Vou falar também que a lesão de Gerson preocupa. Vai passar por exames médicos nesta segunda-feira e aqui eu vou te trazer todos os detalhes. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora nesse vídeo, pós-vitória do Mengão contra o Palmeiras. Ainda mais, vou te passar a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu começar falando sobre essa confusão generalizada que teve pós-jogo contra o Palmeiras entre os dirigentes, José Boto e o dirigente do Palmeiras, o Anderson Barros. O negócio é o seguinte, o José Boto, ele foi para a entrevista coletiva reclamar da arbitragem do jogo, né? Ele falou que o toque de mão do Varela foi fora da área e o árbitro viu dentro, mesmo com o VAR, o árbitro manteve a sua decisão. Falou também que o pênalti no Arrascaeta foi claríssimo e o árbitro teve que ir no VAR para marcar o pênalti. Enfim, ele ficou na bronca com a arbitragem e, na minha opinião, foi correta a decisão do Boto, porque o Flamengo foi prejudicado. Teve o toque de mão do Varela? Teve, isso é inegável, mas foi fora da área. A imagem é muito clara. O árbitro foi lá no VAR brigar com a imagem. E no áudio que foi disponibilizado do VAR, tem lá dizendo, os árbitros que estavam no VAR estavam lá dizendo que a bola pegou no braço, mas o cara estava fora da área. E o árbitro, mesmo assim, marcou o pênalti. E o pênalti em cima do Arrascaeta, galera, foi uma coisa assim inacreditável. Ter que ir no VAR para dar aquele pênalti, claramente o Arrascaeta é puxado na barriga pelo Murilo. O Arrascaeta ganha a jogada, ele dribla o Murilo ia ficar cara a cara com o Everton, não tinha nenhuma necessidade do Arrascaeta cair no chão. Ele caiu no chão porque ele foi desequilibrado. Então, foi correta a decisão do árbitro, na minha opinião. E o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, chamou o José Boto de mentiroso, porque o José Boto disse nessa entrevista que o Anderson Barros foi lá na cabine do VAR tirar satisfação com o árbitro. E ele chamou o José Boto aí, acabou chamando o José Boto de mentiroso. Ou seja, uma confusão generalizada após jogo e o Flamengo conquistou essa vitória muito importante no Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa eu pegar aqui o iPad para me passar para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, galera. Pois é, o Flamengo agora tirou a gordura do Palmeiras. O Palmeiras estava na frente aí com 4 pontos de vantagem, agora está na frente por apenas 1 ponto de vantagem. E a tabela é a seguinte, galera. O Palmeiras ainda é líder com 22 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 21. O Cruzeiro é o terceiro com 20. E o Red Bull Bragantino é o quarto com 17 pontos. O Red Bull Bragantino ainda joga hoje contra a equipe do Juventude. O quinto é o Fluminense com 17. O sexto é o Ceará com 15, que o jogo do Ceará era contra o Botafogo, foi adiado para o dia 4 de junho. O sétimo é o Bahia com 15. O oitavo é o Corinthians com 14. O nono, Mirassol também com 14. O décimo, o Atlético Mineiro também com 14. Virando a tabela, teremos Botafogo com 12 em 11º. 12º, o Grêmio também com 12. 13º, o São Paulo também com 12. 14º, o Internacional com 11. Com 10 pontos, Vasco e Fortaleza, ambos na 15ª e na 16ª. Zona de rebaixamento, temos Vitória com 9 pontos. O Santos, que ganhou ontem, tem 8 pontos, é o 18º. O 19º, o Juventude, joga hoje contra o Bragantino, tem 8 também. E o Sport é o lanterna da competição, com apenas 3 pontos ganhos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom, galera? Antes de mudar de assunto, eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição. É muito importante o crescimento aqui do nosso trabalho. Aqui todos os dias você confere vídeos relacionados ao Flamengo. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo em inscrever-se. Peço também para você deixar o like ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá bom, galera? Bom, bora falar sobre a lesão do Gerson, porque ontem, cara, o Gerson, no toque de bola, o joelho dele meio que rodou ali naquele gramado horroroso do Allianz Parque. Ele saiu chorando, com muitas dores. Ele até tentou voltar para o jogo, né, mas não conseguiu porque estava sentindo muita dor. E no desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro, nessa madrugada de domingo para segunda, ele desceu mancando muito. E preocupa a lesão dele, porque é um jogador muito importante no elenco do Flamengo e até para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho eu falo sobre a convocação. E nesta segunda-feira,
O jogador vai passar por exames médicos e a gente vai saber a gravidade dessa lesão. Tomara que não seja uma lesão ligamentar, né? De joelho, igual aquela lesão que o Pedro teve, porque senão é um baque muito grande e um desfalque daqueles. Tomara que não seja, tomara que seja uma coisa bem menos grave, ou apenas uma pancada mesmo, uma torção. A gente vai torcer, é claro, quando a gente souber alguma novidade sobre isso, a gente vai trazer aqui no canal, tá bom? Então é muito importante você ser inscrito por aqui, tá, galera? E falando aí sobre o Ancelotti, que chegou ontem lá no Rio de Janeiro, ele vai fazer a primeira convocação hoje, às 2 horas da tarde, e tem 6 jogadores pré-convocados para a seleção brasileira do Flamengo. Léo Ortiz, Gerson, Danilo, Alexandro, Wesley e também o Pedro. Esses são jogadores pré-convocados e eu acho que o Gerson estava nessa lista de convocação. Eu acho que ele estava para ser convocado, mas com essa lesão aí vai ficar um pouco difícil, tá, galera? E o Ancelotti vai convocar a seleção brasileira hoje. Espero que tenha um ciclo muito vitorioso. Eu até falo nas minhas outras redes sociais que se não der certo com o Ancelotti e a seleção brasileira, eu lavo minhas mãos para a seleção. Eu simplesmente desisto, cara, porque não tem como dar errado com o Ancelotti, porque é um grande aí treinador. E a gente vai ficar na expectativa de saber quantos jogadores do Flamengo vão ser convocados. Eu acho que era certeza que o Wesley ia ser convocado, o Gerson também. A gente vai ver agora quais serão os outros jogadores, Léo Ortiz ou até o próprio Alexandro. E aproveitando o Alexandro, cara, eu queria falar sobre ele. Que jogador é o Alexandro, cara? Grande jogador. Eu acho interessante que esses tipos de jogadores, igual o Alexandre, que são questionáveis na seleção brasileira, eles precisam jogar aqui no Brasil para a maioria das pessoas ter uma ideia de quanto esse jogador é bom, cara. E é muito bom ver o Alexandre jogar. É uma segurança defensiva incrível. Incrível mesmo. E um apoio ofensivo de alta qualidade. Hoje ele é um dos melhores jogadores do Flamengo e é o melhor lateral esquerdo do país. Ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. A partida que ele fez ontem, cara, foi impecável. A família do Estevão, eu tô até procurando ele, porque ele desapareceu. Ele estava no bolso do Estevão. O Estevão tá no bolso dele até agora. Então, mais respeito com esses jogadores que passam muito tempo na seleção e a gente acha que eles são ruins. O exemplo do Alexandro, o exemplo do Danilo, que ontem entrou na lateral direita e entrou muito bem. Então a gente tem que desfrutar de ter o Alexandro e o Danilo no time do Flamengo, porque são dois jogadores assim espetaculares. E olha, eu não duvido do Alexandre ser convocado para a seleção brasileira, tá? Eu não duvido, porque ele está jogando muita bola e não tem nenhum lateral esquerdo hoje jogando mais bola do que o Alexandre nesse campeonato brasileiro e no futebol brasileiro. E até mundial, digo de jogadores brasileiros. Joga muita bola, Alexandre. Tô ficando por aqui, tá, pessoal? Peço para você deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço.